Sabe aquela frase, o melhor do Brasil é o brasileiro? Nesse vídeo eu vou te provar o contrário. Então fica comigo que a resenha de hoje tá simplesmente fenomenal. E aí família, tudo bem? Tudo certo com vocês? Aqui é o Saka para uma conversa muito importante, mas antes quero já deixar bem claro para vocês que essa é um pouco da minha opinião junto com a minha experiência ao longo de vários anos nesse mercado e, claro, como consumidor, porque mesmo trabalhando, eu não vou deixar de ser um consumidor, de adquirir, de ir atrás dos produtos, de comprar de fato. Eu até arranjo uma briga em casa porque a Nath fala assim... Por que você continua gastando com arguilha? Eu falo... Quando se trata de um trabalho e mais do que isso, um amor, eu sempre vou estar querendo experimentar as coisas novas. Não vou conseguir tudo, é verdade, porque assim, tempo às vezes vai faltar, assim como acontece para vocês. Mas antes da gente começar a falar sobre isso, quero falar do nosso cupom de desconto SAKA lá na loja da Sultan, para você garantir produtos Sultan, produtos SKMT, nossa linha de lifestyle, tem aí o nosso tempo, tem midi e muito mais, tá certo? E lembrando, quando você compra esses produtos lá no site, usa o cupom, compra um alumínio Skin Edition da Predator, um carvão Rainbow, você fortalece aí o nosso trabalho diretamente ou indiretamente, tá certo? Então vamos lá, o melhor do Brasil é o brasileiro e o pior do Brasil também pode ser o brasileiro. Por quê? Falando da questão do mercado do narguilé, que já sofreu por várias mudanças ao longo de toda a sua história. Lá no início a gente teve as marcas internacionais, já que não tínhamos produção nacional, seja de arguilhas e acessórios, seja aí de essências e principalmente carvão, né? Uma coisa que a gente ainda é muito refém da Indonésia, não só o Brasil, mas o restante do mundo que produz por lá, né? Para ter aí um produto que consiga aliar preço e também uma qualidade bacana. Mas depois que teve a chegada aí do mercado, né, da produção nacional, os olhos se voltaram aí para as marcas brasileiras que conseguiram almejar grandes postos aí no nosso mercado. O que isso significa? Que antigamente, quando tinha uma marca brasileira nascendo, ela não recebia toda essa importância. O produto importado, como é normalmente aqui no nosso país, ganhava-se muita notoriedade, mais importância, entre outros fatores. Então assim, eu não vou ficar precisando falar de marcas e marcas, mas eu vou dar alguns pequenos exemplos. A gente teve a Masaya, antes da Masaya a própria Nakhla, e aí quando teve a Masaya, muita gente começou a não tacar um hate, mas assim, não gostar mais de Nakhla e tava tudo bem. Aí, só que nesse meio tempo, antes da chegada da Masaya, com a Nakhla bombando a Miso, o pessoal já não gostava tanto de Alfaker. Quando a Alfaker parou, né, com a sua variedade aqui no Brasil, o pessoal já queria que voltasse, então aquele sentimento de escassez e aí de pertencimento e que parecia legítimo para algumas pessoas, mas para outras era só meio que um discurso falho de quero um produto que não existe porque ele era top, mas caso ele aparecesse novamente nas gôndolas, nas lojas, essa pessoa não compraria. Então a gente vai passar por cima, né, um pouco aí desse assunto porque ele é muito importante. Porque ao longo do processo a gente teve as marcas importadas, depois as marcas nacionais. Hoje a gente pode falar aí que tranquilamente o mercado de 50 gramas ele é dominado por produtos brasileiros, tendo ressalvas bem interessantes, como por exemplo a Raze, que é uma marca americana que é potente aí na Europa, não necessariamente em todos os países, mas tem um mercado que cresce, né, de forma um pouco mais lenta, mas cresce bem. E tem ainda o seu mercado aqui no Brasil, né? E já teve 100 gramas, já teve a lata maior, já teve até quilo e tudo mais. E ainda tem reclamações ainda constantes em relação a 50 gramas, o que na minha opinião é um pouco inviável e eu vou te explicar o porquê com relação à minha opinião. Sabendo que foi um produto elaborado inicialmente num país totalmente diferente do nosso, nos Estados Unidos, ganhou a Europa, veio para o Brasil, na fórmula americana, mas depois enxergando a necessidade brasileira, se adaptou trazendo 50 gramas, eu acho que é muito mais interessante a gente valorizar o que tem do que depois que faltar, começar a falar, nossa, mas eu sinto falta. E esse é o ponto que a gente chega. Porque quando o consumidor, isso eu não estou falando que é uma regra geral, eu estou dando exemplos de pessoas que existem, tá certo? Quando a pessoa chega e fala, nossa, tem 50 gramas da Raze, por exemplo, não curti, tá muito zoada, aí pode ter certeza, a partir do momento que a marca fala assim, não estaremos mais no Brasil, conta-se semanas.
meses para essa mesma pessoa falar assim: nossa, aquele sabor dela era top, tô morrendo de saudade, uma pena que não vem mais e piriri parará. Vou pegar uma marca que ela tinha vários sabores nas bancadas e as pessoas só deram valor a partir do momento que não existia mais. Al Hayyan. Al Hayyan, na mesma época ali da Masaya, entre outras, teve ali diversos sabores. Quando se tinha baunilha, quem gostava, gostava, ok? E quem não curtia falava, não, tem um puta gosto de manteiga, horroroso e tal, não sei o quê. Fumava as outras coisas, essa laranja é muito básica, esse limão não sei o quê, essa menta, sabe? Entre amores e desgostos, ficava nessa, não sei o que eu gosto, mas aí eu vou ficar só falando. Deixou de existir? Ai, mas eu queria que tivesse novamente, porque eu fumaria aquele limão com menta. Sabe essa questão do não deu valor, perdeu e agora vale alguma coisa? Pô, é meio bizarro. Eu falo que eu não tenho, e isso a gente já teve conversas nesse canal. Eu não tenho aquela saudade absurda, eu tenho lembranças. Porque eu sou uma pessoa que prefiro viver, curtir, experimentar o máximo possível daquilo, para que depois fiquem boas lembranças, sejam memórias aí através de um vídeo, de uma foto, memórias fotográficas da nossa cabeça, mas não ficar com aquele desgosto de se tivesse eu teria provado e tal, não sei o quê. Um grande exemplo, a Starbucks teve a sua reformulação, se assim podemos dizer, e tiveram algumas unidades que vieram para o Brasil. Eu já vi, pude presenciar, pegar na mão e falar, não quero. Mas por que não quer? Porque é ruim? Não, foi muito bom. Só que para o meu paladar e para o meu atual momento, eu já estou em outra pegada. Eu já estou em outro estilo. Eu já estou com outra matéria-prima preferindo um pouco mais. Significa que o que tem hoje é melhor do que tem antes e vice-versa. Mas são passagens. A partir do momento que eu me desprendo disso e eu começo a viver e valorizar o que eu tenho hoje, fica mais fácil para minha pessoa entender que a evolução é essa e respeitando o processo, amando esse processo. E eu falo que não há uma valorização dos nossos produtos aqui no Brasil quando se trata de uma produção nacional, certo? Quando tinha sabor que era esquisito, né, de marca importada e não tinha um gelado, o pessoal não fumava. Agora que tem gelado, vários sabores, só tem gelado. Quando não se tinha sabores XYZ, eu não quero esse sabor de jeito nenhum porque as outras experiências foram ruins, aí colocaram no mercado, mas esse sabor é mais um só para ter. Eu não tô falando, reitero, porque pode pegar desprevenido algumas pessoas que não tem nada a ver com isso, mas é importante que vocês escutam e assistam esse vídeo. Mas essa falta de valorização, ela vai criando um desânimo para todos nós. E mesmo quando não me atinge e atinge o meu colega de trabalho, seja ele produtor de vídeo, seja ele como marca, acaba respingando em mim no sentido de falar, porra, olha ali, mais uma pessoa que tá tentando fazer a parada dar certo, se dedicando pra caramba e sofrendo um hate absurdo. A que ponto a gente vai chegar? O mercado vai sucumbir, porque ninguém vai ficar satisfeito com absolutamente nada, tudo tem que ser feito ali, né, no gostinho, no ego de cada um e, cara, não dá para atender isso. Não dá, isso é praticamente inviável, certo? Por exemplo, faz tabaco burley, aí quem gosta de tabaco muito forte fala que esse burley é fraco. Para quem quer uma menta e gosta de menta, mas está acostumado com uma coisa um pouco mais suave, é muito forte. Isso eu não estou falando que você tem que se acostumar. Então, assim, entende como até o mesmo um sabor, que ele é teoricamente assim meio que universal, ele também não consegue atender e tá tudo bem, porque faz parte do processo. E acho justo quando a pessoa fala não senti toda aquela potência na questão da nicotina com amoníaco, ou eu achei um pouco potente de acordo com aquilo que eu costumo, está totalmente dentro de uma regra de jogo que vocês mesmos podem criar. E eu entendo perfeitamente. Mas isso não tem nada a ver com o nosso atual momento, tá? Isso é uma coisa que vem ao longo de um processo muito, muito gigantesco. Isso eu vi com marcas de arguilhas, de acessórios. É claro que nem todas essas marcas fizeram um bom trabalho nesse caminho todo. Algumas que já não existem mais, fizeram, seja lá por merecer, fizeram porque, né, tomaram as suas decisões e as consequências vieram logo após ou um pouco mais de tempo depois, mas a conta chega para todo mundo. Mas falando das boas pessoas, com bons princípios, com intenções boas, hoje o nosso mercado é meio assim, cara, é complicado de lidar. Porque eu vou dar um exemplo, eu vejo, na minha opinião, tá, uns sabores horrorosos e sem experimentar dos descartáveis.
horrorosos. Umas combinações sem pé nem cabeça. E aí eu vejo aquela pessoa provando, é bonzinho esse aqui. E tá ali, continua. Por quê? Porque custa uma bagatela de 100 pila ou mais, ou aproximado disso, e aí a pessoa não quer se desvencilhar, não quer falar, gastei dinheiro à toa e preciso me convencer do contrário, que não é tão ruim, e preciso forçar que seja bom essa experiência para fazer valer meu investimento? E aí uma essência que custa 8, 10, 12 reais, por ser mais barato, ela não merece a sua apreciação ou sua análise um pouco mais de cabeça fria? Ao mesmo tempo, a gente já citou em vídeos anteriores sobre a questão do amadurecimento do paladar, que é importante saber o porquê que você escolhe as coisas, o porquê que você está degustando isso, o porquê que você mistura. Porque não é, eu sempre brinco que não há uma coisa exata, mas existem alguns elementos que precisam ser calculados previamente. Por exemplo, para mim não faz sentido nenhum pegar uma essência de goiaba e uma essência de manga e misturar. Porque até mesmo se você misturar essas duas frutas num suco, há uma grande chance de ficar bem estranho. E quando eu falo estranho, de um sabor tão inusitado e novo que o seu organismo vai rejeitar. Então assim, uma goiaba por ser doce, um limão por ser azedo, bacana. Um limão por ser azedo e um morango por ter esse azedo, mas tem um leve doçura, Então pensar nisso. E ao mesmo tempo, quando a gente fala de produtos individuais, eu sei que eu estou falando um pouco mais relacionado a sabores, mas a gente vai chegar nesse ponto com relação aí a produtos que são bens duráveis, certo? Mas sobre sabores, cara, é muito complicado. Fumei tal essência, não senti gosto de nada. Me preocupa muito. E não me preocupa porque talvez a pessoa, ou quem produziu não está fazendo certo. Me preocupa o que essa pessoa está fazendo com isso. Mesmo depois da gente com trocentos vídeos, trocentos conteúdos, e não é porque me preocupa no sentido assim, o que a pessoa está errando exatamente? Eu não posso ir na casa de todo mundo que tem uma dúvida muito grande, como essa, e solucionar. E é por isso que a gente tenta expandir o nosso conhecimento e nossa experiência através de um vídeo que possa chegar em várias situações, em várias casas, em várias pessoas e em várias sessões. Mas me preocupa muito, assim, eu não sinto sabor, ou dura muito, ou eu já ouvi isso aí, mas eu creio que essas pessoas não estejam tão presentes aqui no nosso canal. E se estiverem, tá tudo bem, sejam muito bem-vindas, a gente tá aqui para dialogar, para discutir. Eu acho que hoje a palavra discussão, ela tá muito atrelada à briga, e não pode ser uma briga. Tem que ser os meus pontos com os pontos de vocês, respeitarmos uns aos outros e criar um consenso do que cada um pode melhorar e daquilo que cada um deve continuar fazendo. Mas, meu roast dura 30 minutos, meu roast dura 25 minutos, eu falo, cara, antigamente eu falava até, não tem como. E aí tem, porque tem gente me comprovando que existe essa possibilidade. Por exemplo, tem gente que fuma e degusta um roast metade do meu tempo e depois queima. Eu dificilmente consigo ter essa sensação de roast queimado. Tem gente que compra sabor X e sente Y. E é claro que nem todo sabor acerta na sua proposta, né, na sua elaboração, e acontece, e tá tudo bem. Mas tem umas coisas básicas que acabam me intrigando bastante, né? Até já falei da questão do sorvete de pistache, mas ele foi até que relativamente tranquilo. Eu vi outros aí que, assim, me desanima muito ver como que uma parte do público reage, por exemplo, aos lançamentos de marcas num geral, tá? Porque eu já trabalhei com outras marcas e eu já vi isso acontecendo desde muito tempo atrás, certo? Repito, nem todo sabor vai agradar, mas tem uns feedbacks que eles são assim, que eles dilaceram os corações de quem tá trabalhando. Você pode ter certeza. E só acerta o coração de uma pessoa se ela faz aquilo com amor. Eu falo que o nosso mercado, ele ainda não está, né, aberto, por exemplo, a empresários, Patrick, né, a investidores, porque quem faz conhece muito, gosta muito, ama muito. E se chega um investidor, ele vai precisar dessa pessoa. Só que se ela precisar se desvincular dessa fusão e querer tocar sozinho, cara, ela vai ter que ganhar um conhecimento muito longo para poder gerenciar um negócio. Então você vê que os donos de loja, eles têm algum mínimo conhecimento para isso. De lounge, os que têm marca, com toda certeza também. Porque não é um trabalho simples. Não é só, por exemplo, quantas vezes eu vi usinagens lançando aí narguilés. Lançando não, produzindo só.
uma usinagem fazia para a marca tal e começou a usinar os próprios produtos. Eu não vou dar nome aos bois porque eu nem sei ao certo os nomes, mas sei dessas situações que aconteceram. Não tinha marca, não tinha nome, tinha um logozinho qualquer ou não tinha porcaria nenhuma, era lançada lá, vendia-se um pouquinho e depois ninguém se interessava mais. Por quê? Sabia produzir, mas não sabia trabalhar nesse mercado. Saber produzir alguma coisa não significa tudo, é uma boa parte do processo, mas você entender quem é o seu consumidor, como chegar até ele, ofertar da melhor maneira o produto. Eu até brinco, né? Eu tenho várias conversas assim com poucas pessoas do nosso ramo, né? O Patrick é um deles, que esse mercado ele me forjou de certa forma, que não que vai ser fácil, mas pô, dá para aguentar trabalhar em outros mercados com toda certeza nenhuma se um dia eu precisar sair desse. É por isso que eu falo, o meu sonho aqui, ele se sustenta com a vontade e o desejo de vocês de manterem toda esse ecossistema. E a partir do momento que, não que isso aconteça hoje, mas vai que o momento começa a ter muito mais hate, destilando ódio do que propriamente apreciação, entendimento, compreensão, esse mercado vai sucumbir e eu vou ser obrigado a sair dele. Eu brinco que eu falo que eu, e considero algumas outras pessoas comigo, seremos as últimas a sair, a apagar a luz. E eu acho que eu nem permitiria apagar a luz. Vai de luz acesa mesmo, na porrada, batalhando, sem desistir e persistindo até o final. Mas se um dia precisar, esse mercado me forjou. Isso aqui não é um aviso prévio, isso aqui não é absolutamente nada. É uma conversa muito franca que eu tenho, por exemplo, nos bastidores e estou trazendo para vocês. Até me perguntaram outro dia como eu lido com a parte dos hates, né? Como foi lidar com os hates e como é lidar hoje. E o Patrick estava comigo, né, nessa pergunta. Tanto eu quanto o Patrick lá no começo, quando a gente se juntou em 2017, na verdade, ali uma mensagenzinha um pouco mais de hate pegava a gente e a gente ficava maluco. Pegava, né? Eu digo mais triste do que bravo. Exatamente. Batia uma tristeza da porra, cara. A gente perdia o dia. E aí você vai sendo forjado, entendendo que assim, tem gente que tá ali junto pra construir uma parada com você, existe gente que tá ali pra destruir o pouco que você construiu até então. E aí ao longo do tempo nós fomos filtrando. E aí hoje eu falo assim, porra, uma coisa ruim ou outra eu respondo. Um hate, eu sou ácido um pouco hoje. Isso acontece em DM. Eu não gosto de expor muito isso. São raras as vezes que eu coloco alguma coisa nos meus stories ou aqui no vídeo e tudo mais. Então eu fico pensando, porra, se do nosso próprio mercado tem gente profissionais, que se dizem profissionais, na verdade não são nada profissionais, destilam ódio contra marcas, contra os seus concorrentes, porque são pagos pra destilar ódio, eu não vou destilar ódio. Eu sou felicidade, malandro. Eu sou amor desse trampo. Se nem alguns pouquíssimos e raros nada profissionais fazem isso, quem dirá o público que não tem nada a ver com isso? Mas o que eu tô tentando passar pra vocês é a mensagem do valorizar, pô. Valorize enquanto tem alguém fazendo. Valorize enquanto tem alguém gravando. Valorize enquanto tem... Porque uma hora que você fala, putz, eu gostava tanto, mas não tenho mais. Não tenho mais a Sultan, não tenho mais o Sakamoto, não tenho mais o Macario, eu não tenho mais a Zig, a Nai, eu não tenho mais a Sense, não tenho mais a Onyx. Valoriza, pô. E valoriza o nacional. Ah, Saka, mas você valoriza? Cara, eu não faço o meu melhor trabalho do mundo de valorização do nacional. Eu tento, mas eu prefiro tentar do que ser um hater da produção nacional, sabe? Por exemplo, eu sou um cara muito atrelado à cultura streetwear num geral. E cara, eu sou um grande apreciador da cultura streetwear brasileira. Já comprei coisa, sei que comprando uma coisa, eu tô fortalecendo. E não precisa ser uma compra gigante, cara. Um boné, uma meia, você já vai estar fortalecendo. É um sinal para aquele empreendedor falar, pô, legal, mano, tô no caminho certo. Vou tentar continuar da melhor forma com isso. E não tô falando que, nossa, agora eu quero criar vocês dessa forma. Não. Eu só tô passando a minha visão. Se você não concorda, pelo menos respeite. E se você concorda, vamos juntos nessa pegada, tá certo? Porque depois de produzir essência, depois de participar ativamente da criação de uma marca de narguilé com seus acessórios, depois de, antes de tudo muito disso, de ter participado com algumas outras empresas ao longo do processo, né? Predator até hoje, mas há muitos anos atrás foi colaborar com Brazuca, por exemplo, foi aí estar junto com o pessoal da RR,
há muitos anos atrás, Xixa Glass lá no começo, com as próprias lojas brasileiras, eu falo, porra, meu irmão. Eu, graças a Deus, vi muita coisa e eu faço questão de não vir aqui e destilar ódio sobre concorrência, porque o concorrente, ele é como se fosse um rival no futebol, mas somente dentro do campo. Fora dele, a gente tem que ter uma convivência sadia, a não ser que a pessoa não queira, e aí eu vou me afastar o máximo possível e ter zero contato. E que já aconteceu esse tipo de situação. Mas a rivalidade, a concorrência, ela fica dentro do campo de trabalho. Mas fora dele, nos encontros casuais, cara, que tenha mínima harmonia, respeito, educação. Tá certo? Então, por favor, você consumidor, continue valorizando o nosso trabalho. Porque hoje a gente está aqui, o mercado ele vem oscilando bastante. E a sua participação ela pode ser fundamental para a manutenção daquilo que a gente tanto ama e também colaborar para possíveis novas situações aqui do nosso mercado. Fechado? Então, tamo junto demais. Obrigado pelo seu carinho. Hoje, tô com a arguilha acesa aqui, mas as palavras precisavam ser ditas sem uma puxada. Que aí eu relaxo e depois faço a minha sessão. Tamo junto. Obrigado pela sua companhia e até a próxima.